veio naquela situação que você falou anteriormente, ó, a área da penalidade com 2 cadeiras vazias de 1,5 metro e faixas vermelhas deixa de existir em caso de expulsão do jogador ou técnico e eles devem se dirigir ao vestiário. E você que jogou muito, você deve ter visto isso, por exemplo, algum caso de expulsão, né? O atleta. E quando é o técnico, então, imagina, o técnico é a referência do time. O técnico tinha que sentar lá, mas ele não podia se manifestar. O que acontecia? As equipes, durante o tempo, ou o intervalo de set, se aproximavam daquela cadeira que ele estava lá, e ele ficava falando coisas assim, ó, joga a bola, não sei o que lá. Aí o árbitro tinha que falar, você não pode intervir. Aí o negócio ficara criando um clima super desagradável. A outra equipe, ele está falando. Então agora vai para o vestiário, vai lá, esfria a cabeça e segue o jogo. Então acho que foi excelente. Tirou aquela, como o pessoal dizia, tirou o chiqueirinho de lá. Não, isso é bom, isso é bom. Eu já vi árbitro derrubar, técnico derrubar árbitro de cadeira. Você vê. Acontece. Vamos lá, então, a 7ª, viu? Para competições 5B, mundiais e oficiais, a iluminação medida a 1 metro do chão não pode ter menos de 2.000 lux, é isso? E para eles lá, igual eu coloquei uns vídeos lá sobre essa estrutura, iluminação, bola, tem checagem de tudo. Aqui nós não temos, não, tá? Não precisa preocupar com isso que não tem. Mas para as competições que não são da Federação Internacional, 300 lux, e para lá tem que ser no mínimo de 2.000. Então tem essas exigências, porque eles vão fazer transmissão, né, para o mundo todo, então tem que ser uma coisa atrativa, não pode ser aquela imagem escura que vai ficar ruim. Hoje em dia, você pega até na TV, essas câmeras da TV, elas dão uma melhorada na iluminação que tem nos ginásios, né? Por causa da tecnologia. Mas em quadra não é tão... Talvez não seja tão clarinho como você está vendo na TV, não. Não, esses dias eu assisti o jogo lá no Minas, eu estava lá em BH, a iluminação lá é tão boa que eu quase coloquei um óculos escuro. A iluminação lá é muito boa mesmo. Que jogo você foi assistir lá? Vôlei Renata e Minas, masculino. Tá. Esse jogo eu não participei. Eu participei em outros 2 lá, recentes. Foi no primeiro turno. Tá. Então, vamos para mais uma aí. O gerente da equipe ou o jornalista da equipe não pode sentar-se no banco ou atrás do banco na área de controle. Isso aqui é muito bom, hein? Isso aqui também é só para competições que tem um staff muito grande, né? Que vai supervisor, vai gerente, vai um monte de gente, vai médico, fisioterapeuta, massagista, psicólogo. Não é bem a realidade do voleibol nosso. O nosso voleibol hoje, o regular consiste de atletas, um técnico, um assistente técnico no máximo, né? Agora, equipes que têm essa estrutura toda, eles vão... existe um lugar específico e cada regulamento da competição, regulamento específico, vai colocar, olha, vocês vão sentar ali, vai sentar aqui, tem uma área pré-determinada para esse pessoal. Ou seja, não é uma coisa bem dentro da nossa realidade, mas como a Federação Internacional faz o esporte para o alto nível, então eles vão ter lá. Isso é um número enorme de pessoas que vai, né? Além dos jogadores e da comissão técnica, tem um staff enorme. Então, por isso que tem essas regras para chegar na hora do jogo e falar assim, só esses podem ficar aqui, os outros não podem, ok? E vamos seguir. Entendi. Falando em mudanças, né, de alto rendimento até na iniciação, onde essas regras são testadas para depois serem aprovadas e entrar em definitivo na questão das competições? Eles escolhem algumas competições específicas para fazer. Muitas vezes nos mundiais de base, sub-17, sub-18, sub-19, masculino e feminino. Mas, por exemplo, agora no Mundial de Clubes, que é realizado aqui em Betim, e masculino, e o Mundial de Clubes na Turquia, eles testaram a regra de não ser 2 toques na segunda bola, no levantamento, mesmo que você cometa 2 toques. Então, usaram como teste nessa competição. Certo. Foi a primeira vez que eles tentaram. Então, eles pegam. Lógico que eles não vão fazer esse teste em campeonatos mundiais, em Olimpíadas, na Liga das Nações. Eles vão usar em competições mais curtas
e pontuais, geralmente ou nos mundiais de base ou usar agora nesse mundial de clubes masculino e feminino. Então é mais ou menos assim, uma competição mais curta e internacional para ver o respaldo. Eles tentaram uma vez no mundial no Emirados Árabes que no saque, né, saque viagem, vamos dizer assim, saque em suspensão, você tinha que saltar fora, né, o seu último contato fora, mas você cair fora também. Você não podia cair dentro. Rapaz, eu ia te perguntar sobre isso. E também tentaram, mas essa regra eles testaram lá, foi horrível. E testaram também, mas essa caiu antes de entrar, a mesma coisa para o jogador de fundo fazendo um ataque atrás da linha de 3 metros. Ele tinha que saltar antes da linha, como é a regra, mas cair antes da linha. Que se ele caísse lá dentro, seria falta. Essa aí não chegou nem a acontecer no jogo, porque foi tanta chiadeira que eles pegaram e cortaram. Mas a outra aconteceu e também chiaram e eles voltaram atrás, não foi aprovado. Cara, não tem condições nenhuma de uma regra dessa pegar. Passar, né? Não é? Porque o que eles estavam querendo? 2,5 metros, 2,10 2,15 o salto do cara vai lá na frente, não tem condições. O que eles estavam querendo? Porque você, como treinador, e você sabe disso, o ataque leva mais vantagem sobre o bloqueio, né? Isso. Então, eles estavam tentando equilibrar um pouco essa força. Você vai ter uma limitação no ataque para o jogo ficar mais dinâmico, mas os treinadores, jogadores não aprovaram e reclamaram e eles voltaram atrás e essa regra não passou. Graças a Deus. Exatamente. Aqui, vamos lá. Para a nona, o assistente técnico que assumir a função do treinador poderá solicitar tempos e realizar substituições. Vamos deixar mais clara essa regra aí. Como é que funciona isso? Porque antes o capitão assumiria essa função, né? E o assistente técnico poderia assumir somente se o capitão fosse lá pedir. Agora não. Se o técnico saiu, passou mal, foi expulso, foi desqualificado, automaticamente o assistente técnico já assume essa função. Mas existe regulamento, e o regulamento às vezes não permite isso. A nossa Superliga é assim. Você sabe, na Superliga nós temos um nível dos treinadores, 1, 2, 3, 4 e 5, não é isso? Não sei, são esses mesmo? Isso. Tá. Imagina que até 4, acho 4? Eu acho que tem 5, mas depois eu vejo para você. Mas imagina o seguinte, você é treinador, tá? Nível 4. Eu sou seu assistente, nível 2, tá? Aí, por algum momento lá, você discutiu com o árbitro e foi expulso, tá? Aí, pela regra, eu posso assumir a função, eu, como assistente técnico, assumir a função. Só que o regulamento da Superliga não permite. Só permite que o técnico seja nível 3. Entendi. Então, não pode. Então, se você sai como nível 4, como técnico, e eu sou nível 2, eu tenho que sair junto com você. Entendeu? Entendi. E como eles não vão ter outro, fatalmente não vai ter outro, quem vai assumir a função é o capitão. Agora, se eu sou nível 3 e você saiu, aí eu posso assumir a função de técnico. Se for expulsão, você volta no outro set. Aí você volta a ser técnico e eu volto a ser assistente. Então, é mais ou menos isso. Mas isso é o regulamento da Superliga. Da Superliga. Tem que ver, cada competição tem um regulamento específico. E se o regulamento não falar nada, segue o que está escrito lá na regra. Perfeito. Eu sempre falo nos meus vídeos, né, que o regulamento supre a regra. Uhum. Você pode ele não pode ter... Ele não pode ferir a regra drasticamente, né? Mas em certas ocasiões ele dá um suporte para a regra ou faz algum tipo de alteração. Isso aí não tem problema, não. E o Casebook? São todos os treinadores que têm acesso ao Casebook? Ou você pode falar um pouquinho sobre ele também? Tá. Esse material adicional que a Federação Internacional publica no site dela, que é o livro de casos, né, ou o Casebook, como você falou, e o guia de arbitragem e instruções. Porque a regra, ela só norteia o esporte, mas ela não contempla tudo. Aí eles criaram o guia de arbitragem para orientar
a situação de quando acontece. Por exemplo, lá está falando de duplo contato, né? Do famoso 2 toques. Mas a regra só fala de 2 toques. Ela não fala o que é um 2 toques, ela não especifica. E o guia de arbitragem vem entrar e vem explicar um pouco mais essa situação. Então, o guia fala muito de situação de jogo, de arbitragem, o que o árbitro deve fazer, qual que é a mecânica. Então, vem um material para orientar, para ajudar nessa regra. E o livro de casos são situações, são questionamentos e analisa se a decisão da arbitragem foi certa ou foi errada. E fala assim, ó, foi errada por causa disso, disso, disso. E o correto é fazer isso. E depois dá sempre a referência da regra onde foi embasado. É um material muito legal e é de livre acesso não só para os árbitros, mas para todas as pessoas. Qualquer pessoa pode entrar no site da Federação Internacional, baixar esse material e estudar. E a Cobrave traduziu todo esse material, e esse material também está lá em português e em inglês no site da CBV, na parte específica da Cobrave, que qualquer pessoa pode acessar e baixar e fazer o bem uso desse material. Pô, muito bom. Eu volta e meia, eu dou uma cutucada lá. É bom mesmo.